Olá, queridos, muito boa noite. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com a sua vida, com a sua casa e com a sua família. Seja muito bem-vindo ao culto de celebração neste domingo, 2 de agosto de 2020, na IEV. Aos irmãos que têm nos acompanhado, sejam todos bem-vindos. A você que nos visita nesta noite, também queremos saudá-los com a paz do Senhor, dizendo que para nós é um privilégio estar conosco, seja ao vivo ou pós-culto, quando você estiver assistindo este vídeo. Queremos dizer que você pode nos acompanhar, pode nos seguir nas redes sociais, através do YouTube, através do Facebook e também do Instagram. Você se inscrevendo aí no nosso canal, você participando das programações da igreja, você vai acompanhar tudo aquilo que nós temos como lives, cultos online, para que você possa juntamente conosco louvar e adorar a Deus. Na semana de segunda a sexta-feira temos uma live de oração às 15 horas com o pastor Clóvis e também com o pastor Elben. E você pode nos acompanhar pelo Instagram nessas lives. Os cultos às quintas-feiras, às 20 horas, no domingo, às 10h30 e às 19 horas. Então, que as redes sociais possam estar aí à sua disposição, que você esteja conosco, está aparecendo aí no vídeo, na sua tela, para que você esteja acompanhando a igreja nesse período. Estamos aqui reunidos com um grupo pequeno para levar, transmitir este culto a você, mas orando para que em breve o Senhor possa, assim, abençoar de nós estarmos novamente reunidos aqui no templo. E como faz falta isso tudo para nós, louvarmos e adorarmos a Deus reunidos. A falta que temos de dar um abraço, de estar perto de cada um dos irmãos. Mas, enquanto isso ainda não é possível, de alguma forma, nós estamos levando este culto a você, através dos irmãos do louvor que estão aqui, a palavra que será ministrada pelo pastor Elben, e que Deus possa assim falar ao teu coração de igual modo. Quero ler um texto na abertura deste culto, Salmo número 95, você certamente o conhece, eu quero juntamente com você ler até o versículo 8, Salmo 95, do verso 1 ao verso 8, e diz: venham, cantemos ao Senhor com alegria, aclamemos a rocha da nossa salvação. Vamos à presença dele com ações de graças, vamos aclamá-lo com cânticos de louvor, pois o Senhor é o grande Deus, o grande Rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, os cumes dos montes lhe pertencem. Dele também é o mar, pois ele o fez. As suas mãos formaram a terra seca. Venham, adoremos prostrados e ajoelhemos diante do Senhor, o nosso Criador. Pois ele é o nosso Deus e nós somos o povo do seu pastoreio, o rebanho que ele conduz. Hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. Louvado seja Deus. Então este é o momento de nós louvarmos ao Senhor, de entregarmos a Ele os nossos cânticos, o nosso louvor, a nossa adoração, a nossa gratidão. Que o teu coração esteja aberto, sensível e disponível para aquilo que o Senhor tem a ministrar nesta noite. Quero te convidar a orar nesse primeiro momento, em seguida nós daremos continuidade então. Pai Santo, em nome de Jesus, nós queremos te louvar, te adorar, queremos engrandecer o teu nome nesta noite, ó Pai. Muito obrigado pelo dia que o Senhor nos deu e por nós estarmos reunidos aqui para este tempo de culto. Que o teu Santo Espírito tenha liberdade para falar aos nossos corações. Que os louvores, a adoração que aqui nós prestarmos a Ti, ó Pai, possa chegar a Ti como um aroma suave, Senhor. Que tudo que nós fizermos aqui seja conduzido pelo teu Santo Espírito e possa sim Te agradar. Possa exaltar, glorificar ao teu nome, Senhor. Obrigado pelo culto que tivemos hoje pela manhã, pela vida do pastor Ageu, pela palavra que o Senhor trouxe à igreja através da vida dele, e que de igual modo nesta noite
a igreja seja abençoada e edificada também pela Tua palavra. Nos conduza, Pai, neste tempo. Assim, ó Deus, nós oramos, gratos a Ti e fazemos em nome de Jesus. Amém. Eu quero aproveitar, antes de passar para os irmãos do louvor, para dizer que nós temos a nossa EBD. A partir do próximo domingo, dia 9, nós teremos o novo estudo. Encerrou-se hoje, o presbítero Nelson Fukumoto fez a aula de encerramento, o Evangelho de Jesus escrito por João. Então foi encerrado hoje, e a partir do próximo domingo nós estaremos, então, aí está passando para você na sua tela, a nova lição, que é Quão Grande És Tu? O estudo sobre Deus e seus atributos. Então, a partir do próximo domingo, dia 9, no mesmo horário que você tem acompanhado, nós estaremos iniciando esse estudo. Quão grande és tu? E, como bem disse pastora Gia pela manhã, a EBD é para toda a igreja. Então, antes do culto, às 10h30, você pode já se conectar no canal da IEV, no YouTube, para acompanhar essa aula. Adultos, terceira idade, jovens, enfim, casais, adultos solteiros, todos estão convidados para assistir esse novo estudo que inicia no próximo domingo. Amém? Eu quero aproveitar também e orar nesse momento pelos nossos dízimos e as nossas ofertas, consagrar ao Senhor nesse período. Assim como nós fazemos presencialmente, também nesse momento nós podemos dedicar ao Senhor os nossos dízimos e as nossas ofertas. Também está sendo projetado para você aí, para facilitar a sua vida, os dados bancários, para que você possa fazer da sua casa. Mas se porventura existe alguma dificuldade nesse sentido, nós estamos à sua disposição aqui na igreja durante a semana. Pode entrar em contato conosco, podem vir até aqui, trazer a sua contribuição, o seu dízimo, a sua oferta, seja para algum departamento específico, comissões, cesta básica, o quilo do amor, enfim. E Deus possa, assim, abençoar a sua vida e que você tenha este privilégio de contribuir com a causa. E assim como o apóstolo Paulo disse à igreja de Coríntios, que isso não seja peso, que isso não seja obrigação, mas que seja esse um ato de alegria, de amor, de submissão ao Senhor. Então eu quero orar juntamente com você, consagrando ao Senhor os nossos dízimos e as nossas ofertas. Em seguida, então, os irmãos vão nos conduzir no período de louvor. Senhor, muito obrigado a Deus, porque nesse momento podemos, na Tua casa, contribuir. Entregar, ó Deus, parte daquilo que o Senhor tem confiado nas nossas mãos. Os nossos dízimos e as nossas ofertas, ó Deus, fazemos de um modo diferente, é verdade, de quando estávamos reunidos presencialmente. Mas temos meios ao qual isso pode acontecer. Que o Senhor abençoe, ó Deus, a vida dos nossos irmãos que têm contribuído com a causa, que têm sido generosos, fiéis, ó Pai, comprometidos, que mesmo neste período tão difícil que temos vivido, temos assim visto a fidelidade e o comprometimento do Teu povo neste lugar. Obrigado, Senhor, pela vida de cada família. Abençoa, Pai, a cada um. Aqueles que estão enfrentando lutas, passando por alguma dificuldade nesta área, que as Suas mãos permaneçam sobre eles, ó Pai, e eles possam assim, ó Deus, passar por esse momento, glorificando e exaltando o Seu nome, vendo a Tua provisão e o Teu sustento. Assim, ó Deus, eu oro nesta manhã, consagrando e dedicando ao Senhor os nossos dízimos e as nossas ofertas, e faço em nome de Jesus. Deus abençoe, irmãos. Vamos louvar ao Senhor. Paz do Senhor para todos os irmãos e irmãs, para todos os amigos que nos assistem nesse momento. Louvado seja Deus por mais essa oportunidade de nós cultuarmos a Ele. E eu quero te convidar para louvar conosco nesse momento. A gente vai começar cantando um hino que diz: Vem reinar em mim, vem reinar sobre o meu pensar, sobre o meu falar. Que os meus pensamentos, que os nossos pensamentos, aquilo que falamos, aquilo que pensamos, estejam alinhados com os propósitos de Deus para a nossa vida. Amém? Então vem reinar em mim, ó Deus.
sol. Uma coisa só, meu desejo é: vem reinar de novo em mim, reina em mim, com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, faz-me refletir. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reina em mim, com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reina em mim, com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Aleluia. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Servimos a um Deus vivo, e isso é motivo de alegria e de regozijo nessa noite. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele
Louvado seja Deus, paz do Senhor, meus queridos, boa noite. Nós já estivemos juntos na parte da manhã, eu estive na sua casa, você me recebeu tão gostosamente. E o mais importante é que na sua casa, como aqui, a presença do Senhor estava lá e aqui também. E é com muita alegria que então, nesta noite, nós podemos meditar na palavra do Senhor. E eu quero te convidar então à leitura de um único versículo. Está no texto de 1 Reis, capítulo 19, versículo 9. E eu quero falar então sobre Elias, um pedacinho, um recorte da vida de Elias. É como se fosse uma fotografia. A vida é dinâmica e acontece várias coisas, mas nós tiramos uma fotografia e dentro desta fotografia a gente vai olhar algumas características daquilo que estava acontecendo. Então, 1 Reis, capítulo 19, versículo 9, diz o seguinte: E Elias entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e disse-lhe: Que fazes aqui, Elias? Como tema nessa reflexão, como tema nesta mensagem, eu quero pensar com você o seguinte: as dificuldades do caminho não podem determinar o final da sua jornada. Eu vou repetir. As dificuldades do caminho não podem determinar o final da sua jornada. Nos últimos 2 domingos, pastor Clóvis e pastor Elinho, eles trouxeram mensagem sobre coragem ou encorajamento. Fomos desafiados a sermos corajosos no Senhor. E hoje eu quero trazer então uma mensagem, eu posso brincar com as palavras, é prima de coragem. Eu quero falar sobre perseverança. Nesse contexto aqui de Elias, nesse contexto que Elias viveu e o Senhor traz para ele essa mensagem. O finalzinho desse texto lido, desse versículo, nós temos uma pergunta: o que você faz aqui, Elias? É como se fosse uma forma do Senhor falar para ele: olha, é importante você ser perseverante naquilo que eu te dei para fazer e vamos lá para você fazer. Queridos, há uma importância bastante grande de nós nos perseverarmos na pessoa de Cristo na nossa caminhada, perseverarmos em Deus, nós não nos esmorecermos diante das tantas dificuldades que existem nessa caminhada. O versículo lido já mostra esse encorajamento, o versículo lido já mostra esse ensinamento, o versículo lido já mostra esta ideia da perseverança que o Senhor tem na vida de Elias quando ele faz essa pergunta: Elias, o que é que você está fazendo aqui? É como se nessa conotação aqui, ele estivesse falando: o que você está fazendo na caverna? Ou ele estivesse falando: não pare, siga a sua jornada, volte a fazer o que você estava fazendo, ainda tenho muito que te usar, não desanime. E podemos fechar com essa palavra: persevere no seu caminho. Queridos, essa palavra é para mim e para você. Essa história de Elias, ou esse recorte que nós vamos dar uma olhada aqui, é muito mais do que uma história, porque se fosse só um relato desta história, seria apenas um conhecimento a respeito. Mas nós queremos tirar lições disso, que possa ser aplicado na minha vida e na sua vida. A palavra do Senhor, ela é dinâmica, a palavra do Senhor, ela é atual, ela é para que eu possa vivê-la dia após dia. Então, dentro desta perspectiva, eu também tenho dificuldades na minha caminhada, eu tenho empecilhos na minha caminhada, como você tem. E nós não podemos de forma nenhuma permitir que as dificuldades do caminho possam determinar o fim da minha e da sua jornada. Mas antes de falar então do profeta Elias, eu queria falar sobre o presbítero Elias. Então, no dia 21 de junho, eu recebi um zap do Elias, isso é com autorização dele que eu estou contando, mas está no Instagram, está no Facebook dele. Então, no dia 21 de junho, eu recebi do presbítero Elias um zap informando que no outro dia ele estaria pretendendo fazer uma jornada, fazer uma caminhada, se é que eu posso usar isso, de bike. Ele estava com a pretensão dele, era sair daqui de Osasco e chegar até Manduri, no acampamento Ebenezer, o nosso acampamento, aquele acampamento tão gostoso que uma vez por ano nós temos tido a oportunidade de irmos lá com a família e passarmos lá. Na linguagem
digamos assim, de quem é ciclista, eu aprendi aqui, isso é chamado de longão. Longão é quando você percorre uma distância maior. Longão é um termo usado na área esportiva para determinar uma distância maior que você faz. Nós estávamos planejando, o Eduardo Belmiro, eu e mais 2 pessoas, para este mês de agosto, isso planejando lá em janeiro, ou antes disso, acho que novembro, dezembro, a gente já estava falando disso aqui, de também fazermos um longão, só que não de bike, eu não ando de bike, mas era a pé. Mas o Covid não permitiu que nós fizéssemos isso agora, temporariamente, porque estamos voltando a falar disso aqui. Mas eu quero voltar então na caminhada aqui, no que o presbítero Elias fez. Ele percorreu uma distância de 300 quilômetros de bike. Ele saiu daqui, em 2 dias ele chegou até lá. Só que ele teve algumas dificuldades nesse trajeto. Ele teve algumas dificuldades no caminho. Mas olha aqui, ele não desistiu. Da mesma forma que o profeta Elias, da mesma forma que a palavra do Senhor nos incentiva a caminharmos, a irmos, a perseverarmos, o presbítero Elias, nesse seu longão de bike, mesmo ele tendo dificuldades, ele perseverou. Por exemplo, algumas dificuldades que ele teve. A bike dele quebrou. Eu não sei bem a peça que quebrou, mas naquela engrenagem que vai ali, a corrente, parece que é a coroa que chama aquilo ali, quebrou, entortou os dentes. Ele não conseguia muito passar as marchas da bicicleta. O pneu furou. Não nesse mesmo momento, mas lá na frente, o pneu furou. Então, foi uma outra dificuldade que ele teve. E um outro termo que eu aprendi nessa epopeia dele, seguindo aí, porque como ele mandou o zap, nós o acompanhamos nas lives, e acompanhamos em oração e tanta coisa assim. Outro termo que eu aprendi é que ele comprou terreno na Castelo. Não comprou um terreno para construir, ele caiu. Esse é o termo usado para quem anda de bicicleta. Ele caiu, ralou, machucou, mas volto a dizer para você, ele não desistiu de forma nenhuma. Eu quero voltar ao tema da mensagem, o tema que nós estamos olhando. Queridos, as dificuldades do caminho não pode determinar o final da minha e nem da sua jornada. E é isso que nós lemos em 1 Reis 19:9. E Elias entrou numa caverna, passou a noite ali, e eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: que fazes aqui? Queridos, o passar a noite, na realidade, não é porque chegou a noite, ele precisava ter um lugar para dormir, um pouco era isso, mas essa ideia dele entrar na caverna está muito atrelado à ideia da desistência daquilo que ele estava fazendo. Eu quero dizer para você que na minha vida, em muitos momentos, eu tive dificuldades em algumas áreas e eu também pensei em desistir de tantas coisas que eu estava fazendo. E eu sei que no teu caminho, como no meu, como no nosso caminho, existem muitas vezes obstáculos a serem vencidos e percorridos, e nós precisamos perseverar naquilo que o Senhor dá na nossa mão. Quando eu estava trabalhando esse texto, quando eu estava pensando nisso tudo, eu lembrei de bastante tempo atrás, entre tantos obstáculos nessa caminhada, no meu primeiro ano de seminário. Estava mais ou menos no final do primeiro ano de seminário. E nós estávamos enfrentando lá uma grande dificuldade. E eu comecei a pensar comigo mesmo, eu vou parar. Eu não vou dar sequência. Eu não vou seguir esse caminho. Porque várias coisas que estavam ali naquele contexto, naquela situação, que eu não vou trazer aqui, estavam me desanimando muito nesse sentido. São obstáculos no caminho. Mas esses obstáculos não podem fazer com que eu desista da minha jornada. E eu lembro que eu vim conversar com o pastor Ageu, eu tinha pouco contato com ele naquela época, eu era um seminarista chegando na igreja, então não tinha tanta liberdade, e a igreja tinha me mandado para lá, como é que eu ia chegar e falar isso para ele? Mas eu fiz, eu sentei com ele e falei: pastor, eu vou parar. Eu vou parar porque não está dando, porque tem isso, e ele ouviu, falou: vamos orar, mas ele disse: por que você não muda de lugar? Por que você não vai fazer o seminário em um outro contexto? E aí então eu perseverei neste caminho, e com a graça de Deus,
Eu tenho plena convicção que Deus cuida da nossa vida, Ele determina a nossa jornada. Eu fui para Londrina, fiz o seminário, foi uma bênção na minha vida. Lá eu conheci a Rose, a gente namorou, pôde casar, tivemos e formamos uma família abençoada. Meus filhos são abençoados, eu sou feliz com a família que tenho, porque as dificuldades do caminho não pode determinar o fim da sua jornada. Lá eu fiz amigos, lá eu tenho pessoas queridas, as quais eu mantenho contato. Em Apucarana tem um casal muito amado na minha vida. Tudo isso porque o Senhor permite que nós perseveremos. Que fazes aqui, Elias? É o que Deus falou para ele daquela caverna. O que você está fazendo aqui? Deus conhece todas as coisas, sabia das dificuldades de Elias. Quando nós olhamos assim, nós podemos perguntar: quem era Elias? Elias foi um profeta, um dos mais conhecidos talvez da Bíblia, falado no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Ele viveu no século 9 a.C., durante os reinados, ou durante os reis de Acabe e Acasias, no Reino do Norte. Ele era uma pessoa bastante influente nesse contexto. A gente precisa lembrar que neste momento aqui, o reino estava dividido. Judá era reino do sul, capital em Jerusalém. Israel era reino do norte, capital em Samaria. E ele profetizou neste contexto, um contexto bastante difícil. Nós não sabemos nada da vida pessoal dele, a não ser que ele era um tisbita, ou seja, nasceu na cidade de Tisbe. Mas não sabemos sobre a família, se era casado, se tinha filho. A Bíblia não fala muita coisa. Elias significa Jeová é Deus. O ministério de Elias foi um ministério bastante conturbado, de dificuldades pelo caminho. Ele não teve um começo assim tão... Mas o final, que nós não vamos falar muito disso, o Senhor o arrebatou, o levou para o céu numa carruagem de fogo, de uma maneira gloriosa. Basta você ler a história de Elias. Ele profetizou numa época muito difícil na história do povo. Ele encontrou ali Acabe e a esposa Jezabel, que, se é que eu posso brincar com as palavras, eram pedras enormes no caminho de Elias, enormes no caminho do povo de Deus ali, porque eles introduziram o culto a Baal, construíram um templo a Baal, e eles perseguiam de fato quem cria em Deus. Eles eram pessoas assim difíceis de relacionamento, e Elias teve muita dificuldade com eles. Acima de tudo, Elias manteve perseverante na palavra, nas profecias, ou naquilo que Deus pedia que ele entregasse. Embora ele, em um momento deste aqui, ele quis desistir. Mas Deus lhe deu força, Deus lhe deu ânimo para que ele pudesse perseverar. Nós podemos dividir o ministério de Elias em 6 partes. Aviso sobre uma seca, e ele pôde fazer isso. A luta lá no Monte Carmelo contra os profetas de Baal, a fuga para Horebe. Esses 3 primeiros estão relacionados no que nós estamos falando. Depois tem o episódio envolvendo Nabote, depois acerca de Acasias, a profecia, e quando ele então foi levado para o céu, quando Deus o levou. O que fez Elias? Elias fez muitas coisas no nome do Senhor Jesus. Ele era um homem usado tremendamente. No capítulo 17, no versículo 1, nós encontramos uma palavra dura que Elias trouxe para todo o povo, e principalmente para Acabe. Ele está dizendo o seguinte: durante 3 anos nem orvalho nem chuva haverá nesses períodos. E ali houve uma tremenda seca. Durante 3 anos não choveu em Israel, e a dificuldade ali era muito grande por causa da alimentação. Foi nesse período que o Senhor cuidou dele, levou ele para um ribeiro chamado Querite, e ali corvos o alimentavam com pão e carne. O corvo é diferente do urubu que nós temos aí. O corvo é um passarinho menor, é outro contexto, mas Deus milagrosamente fez isso na vida dele, e a água ele tomava desse ribeiro. Depois então, Deus o levou para que ele pudesse ir até Serepta, e uma viúva, parece contraditória, era a última refeição daquela mulher. Ele chega para ela e fala: estou com fome, me dá de comer. Ela diz: eu não tenho comida, o que eu tenho aqui é um pouquinho para mim e para os meus filhos. E é neste momento então que ele fala: faz para mim primeiro, e a farinha
não vai faltar na tua casa da botija, nem o azeite vai faltar. E Deus então provisionou durante todo esse tempo. Aquela família então comia e bebia, porque o Senhor assim dava. Houve um desafio com Elias lá no Monte Carmelo, quando o povo então adorava Baal. Elias então reúne todo o povo, chama Acabe e fala: vamos fazer 2 altares aqui. Nós lembramos dessa história. E ele diz para os profetas de Baal que era 450, e profetas de Aserá que era 400. Eles falam: escolhe o boi, escolhe o novilho, eu vou escolher o outro. Escolhe um altar, eu vou fazer o outro. E vocês primeiro matem esse novilho, coloca lá no altar e clama para Baal, chama Baal, pede para Baal então mandar fogo do céu. E eles passam um dia todo clamando isso, vai embora orando, se machuca com faca, grita, e lá para o meio-dia Elias fala para ele: olha, grita mais alto, talvez Baal esteja ocupado, talvez ele não consiga ouvir, ele é Deus, talvez ele esteja... Tanta coisa dessa forma. Depois que tudo isso aconteceu, foi a vez de Elias. Ele restaurou o altar com 12 pedras, simbolizando as 12 tribos de Israel. Ele colocou aquele novilho lá, ele pediu que jogassem água, para molhar aquela lenha que ali estava. Jogaram águas 2 vezes. E aí ele orou ao Senhor. E nós conhecemos essa história. O Senhor mandou fogo do céu e destruiu aquele lugar, no sentido de o fogo consumiu aquele holocausto, consumiu aquele novilho que lá estava, e todo o povo reconheceu que havia um Deus poderoso que é o nosso Senhor. Mas quando isto aconteceu, Jezabel, quando ela ficou sabendo de tudo isso, ela mandou então um recado para Elias, e o recado era esse: se amanhã, neste horário, eu não fizer com você o que você fez com os meus profetas, que eu seja castigado. Ou seja, ela está dizendo: eu vou te matar. E neste momento então, Elias teve medo. Nesse momento então, Elias ficou apavorado com isso aí. Nesse momento ele foge. Queridos, eu quero voltar ao tema: as dificuldades do caminho não pode determinar o final da sua jornada. Lá naquela caverna, Elias estava pronto para determinar como se fosse o final da jornada dele. É como se ele estivesse dizendo: acabou, eu não consigo mais, não tem mais o que eu possa fazer. Eles estão querendo me matar. Ele teve medo, ele fugiu, ele estava determinado a encerrar a sua jornada. Mas, queridos, as dificuldades do caminho não pode determinar o final da sua jornada. Talvez você esteja passando um momento difícil na sua vida. Talvez você esteja passando um momento difícil de relacionamento. Talvez você esteja passando um momento difícil no seu casamento. Talvez um momento difícil familiarmente falando, um momento difícil em qualquer outro contexto, uma enfermidade que chegou. Sabemos que tudo isso são pedras e são obstáculos que de fato entram no nosso caminho e quer nos atrapalhar. Mas acima de tudo, as dificuldades do caminho não pode determinar o final da tua jornada, porque Deus tem a última palavra. E a palavra que Deus trouxe para Elias foi o seguinte: o que é que você está fazendo aqui? Você está nessa caverna parado, mas o que é que você está fazendo aqui? Querido, eu quero pensar com você algumas dificuldades do caminho, e o que é que nós podemos fazer a respeito. A primeira dificuldade que eu penso, quando leio esse texto, quando penso nisso aqui, é que sempre haverá oposição e afronta do inimigo para com a nossa vida. Sempre vai haver oposição, sempre vai haver afronta, sempre nós estamos ou passaremos por essas questões. Vamos olhar no caso de Elias, a afronta e a oposição que ele estava tendo na vida dele. Tinha nome, Jezabel, vou te matar, foi o que ela disse. Eu vou te matar.
ela perseguiu, ela perseguia todos, Elias se sentiu aqui perseguido, eu vou matar esse homem. E ele então fugiu diante desse contexto. Quando eu estava pensando nisso aqui, eu pensei em Neemias. Neemias, quando ele determinou no coração dele, com a ajuda de Deus, que ele reconstruiria a cidade de Jerusalém, ele teve muita afronta e teve muito empecilho, ele teve muita oposição. Quando nós lemos Neemias capítulo 4, versículo de 1 a 3, vamos usar essa palavra na brincadeira, ele tinha 3 grandes pedras, chamadas Tobias, Sambalá e Gesem, opositores direto naquilo que Neemias estava falando. Por exemplo, está dizendo o seguinte, Neemias capítulo 4, versículo de 1 a 3 diz, Sambalá ficou furioso quando soube que nós estávamos construindo o muro, indignou e zombou dos judeus. Ele disse na presença dos seus companheiros, dos oficiais do exército samaritano, que fazem esses fracos judeus? O que eles estão pensando que estão fazendo? Imagina que serão capazes de construir o muro em um só dia, porque ofereceram alguns sacrifícios? Pensa que pode colocar essas pedras queimadas que tiraram do monte de entulho? E Tobias, o amomita, que estava ao seu lado, comentou, basta uma raposa subir lá e esse muro de pedra desaba. Veja aí, oposição direta, veja aí afronta direta, veja aí problemas diretos. Mas as dificuldades do caminho não pode ser o empecilho, o final da sua jornada. Neemias ouviu tudo aquilo, orou ao Senhor, pediu que o Senhor o abençoasse e perseverou. O final dessa história, ele reconstrói a cidade, ele reconstrói os muros, ele põe as portas, as janelas, ele estabelece o culto e ele traz as pessoas para morar em Jerusalém e a vida segue. Dificuldades do caminho, temos muitas. Você deve estar pensando nas suas agora. Eu tenho algumas. Mas essas dificuldades não podem ser empecilho para o término da minha jornada. A última palavra é do Senhor. O que você está fazendo aí na caverna? Sai daí. Sai daí desse contexto. Para pensar comigo. Quando Davi vai encontrar-se com Golias. Conhecemos toda essa história. Golias durante tempos e tempos afrontava o exército. E Davi diz, eu vou. E quando Davi então, sem armadura, sem arma, sem nada, com uma funda na mão, algumas pedras, chega diante do Golias, um homem de quase 3 metros de altura, com lança, com escudo, com espada, com toda parte de caneleira, armadura, tudo isso, um homem de guerra, um homem preparado para a guerra, um lutador, enorme. Golias olha para Davi e o afronta. Essa afronta está afrontando a Deus, mas ele o afronta e diz o seguinte, Golias o filisteu começou a caminhar na direção de Davi, o ajudante que carregava suas armas ia na frente, e quando chegou perto de Davi, Golias olhou bem para ele e começou a caçoar, porque Davi não passava de um rapaz bonito e de boa aparência. Aí disse a Davi, para que esse bastão? Você pensa que eu sou algum cachorro? Em seguida rogou a maldição dos seus deuses sobre Davi e o desafiou dizendo, venha que eu darei o seu corpo às aves e animais do campo para comerem. A resposta de Davi foi, você vem a mim com espada, lança e tudo mais, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Perseverança. As dificuldades do caminho não podem determinar o final da minha e nem da sua jornada. Nem Jesus ficou imune a essa oposição ou essa afronta. Quando Jesus estava no deserto, jejuando 40 dias, Satanás aparece para tentá-lo, Satanás aparece nesse contexto, e quando então Satanás aparece, ele o confronta.
Satanás confronta Jesus. Satanás é opositor e ele usa da seguinte expressão: se tu és filho de Deus, faz isso, isso, isso. Se tu és filho de Deus, transforma a pedra em pão. Se tu és filho de Deus, pula daqui, os anjos vão te grudar, segurar e não vai acontecer nada contigo. Se tu és. Oposição, afronta. Nós devemos perseverar nas nossas dificuldades, afrontas, pedras no caminho, que devemos buscar forças no Senhor para perseverarmos. Então, dentro dessas dificuldades, eu falei a primeira: sempre haverá oposição e afronta do inimigo para com a tua vida, para com a minha vida, sempre haverá, sempre. Que fazem esses fracos judeus? Talvez no lugar que você trabalha, como cristão que você é, talvez você tenha oposição. Talvez nos relacionamentos, talvez na sua maneira, atitude firme com o Senhor, você tenha oposição. Mas nós temos que ser perseverantes na nossa caminhada. A segunda coisa que eu encontro, a segunda dificuldade que eu penso que no caminho nós podemos ter, é a de ouvirmos mais a voz do inimigo do que a voz de Deus. Temos muitas vozes, mas às vezes nós temos a tendência de ouvir mais a voz do inimigo do que a voz de Deus. Elias, quando recebeu o recado de Jezabel, ele ouviu a voz do medo. Ele ouviu a voz do medo. Ele ouviu muito mais a voz do medo do que a voz de Deus. Um Deus poderoso, um Deus que fez o milagre ali no Monte Carmelo, um Deus que mandou fogo do céu, um Deus que era com Elias, um Deus que estava muito presente, mas ele ouviu a voz do medo. O medo nos aterroriza, o medo nos para. Aqui, o psiquiatra Augusto Cury, ele fala sobre isso, que o medo é um elemento que trava a nossa vida. E todos nós temos medo de alguma coisa. O ter medo faz parte da vida, mas nós não podemos permitir que esse medo domine a nossa vida. Temos medos em áreas diferentes. Somos preocupados em áreas diferentes. Mas nós precisamos colocar isso diante do Senhor. Ouvir a voz de Deus acima de todas as outras vozes. Elias aqui, ele ouviu a voz do medo. Ele ouviu a voz, ele achou que ele não poderia sair disso aqui. E quando então ele foge, uma das coisas que acontece, ele sai do propósito do Senhor. Era para ele estar ali então, falando o que aconteceu lá em Carmelo. Era para ele estar junto do povo, revigorando o povo então, falando, olha o que Deus fez, vamos seguir a Deus, vamos ver. Mas ele foge, e quando ele foge então ele afasta dos propósitos do Senhor. Queridos, quando nós estamos com medo e afastamos e fugimos, afastamos daquilo que Deus tem para a nossa vida. As dificuldades sempre estarão presentes. Talvez você esteja nesse momento com medo de alguma coisa. E eu digo, o medo faz parte da nossa vida humana. O medo nos preserva de muitas coisas. Mas esse medo não pode paralisar você, deixar você estático, porque há um Deus todo-poderoso que é conosco e caminha conosco. Nós vemos isso, por exemplo, de ouvir a voz. Jonas ouviu mais a sua voz interna, quando Deus chama-o para Nínive. Ele ouviu mais o desejo de vingança daquele povo, ele ouviu mais o desejo a tese dele era, se eu não for, Deus não abençoa, se Deus não abençoa, Deus castiga. Era a única maneira que ele tinha contra os ninivitas. Eva e também Adão, lá no Éden, ouviu mais a voz da serpente do que a voz de Deus. A voz de Deus era, não coma deste fruto, porque o dia que você comer, você vai morrer. A serpente chegou e disse que nada, vai morrer não, seus olhos vão abrir, você vai ter conhecimento, você vai discernir bem e mal, tudo isso era verdade. Mas ela disse, você não vai morrer e você vai ser como Deus. E eles ouviram a voz da serpente. Nós vemos Caim, quando estava desejoso
de matar Abel, por tantas coisas, talvez inveja, ciúmes. Antes dele cometer esse ato, Deus fala com ele: o pecado jaz à porta e cabe a ti dominá-lo. Deus conversa com ele e fala: por que você está com essa cara carrancuda assim? Por que você está bravo? Por que você está irado? O que é isso? Dá para perceber em você. E diz para ele: o pecado jaz à porta, ou seja, você tem como dominar, você tem como evitar isso, você pode fazer isso, mas ele ouviu a voz, não a de Deus. Talvez a voz interna da amargura, do queixume, talvez a voz interna dos ciúmes do irmão, e ele foi e matou. Vemos Jacó, ouviu mais a voz do desejo de ser abençoado, de passar a perna no irmão, de pegar algo que não é dele, ouviu a voz da mãe: não, vai lá, vai dar tudo certo, eu falo com seu pai, todas essas coisas. E a consequência foi que Jacó teve que fugir, e ficou 20 anos ou um pouco mais, longe do aconchego familiar, longe de todas as coisas. Que voz você tem ouvido? Que voz eu tenho ouvido? As dificuldades do caminho não pode determinar o final da tua jornada. Quando Elias então ouve a voz do medo, ele afasta, ele corre e ele pede a morte. Ele fala: Senhor, é melhor eu morrer, como meus pais, não aguento mais. Jonas, quando fugiu, e também quando viu que Deus não castigou aquela cidade, ele está debaixo daquela planta que Deus permite que ele sente lá para refrescar do calor, e quando ele percebe tudo isso, ele também quer morrer. As dificuldades do caminho não pode determinar o final da tua jornada. Elias, o que você está fazendo aí? Sai da caverna. Algumas dificuldades, a primeira delas: sempre haverá oposição e afronta por causa do nome do Senhor na nossa vida. Segunda dificuldade: não podemos ouvir a voz do inimigo mais do que a voz de Deus. O inimigo fala, mas nós não podemos ouvir. Nós temos que ouvir sempre a voz do Senhor. E a terceira dificuldade, para nós irmos encerrando esta mensagem, é o perigo de acharmos que nós estamos sozinhos na nossa caminhada. Queridos, Deus não desiste de você. Tem uma música do Conjunto Alfa: Deus não desiste de você. No culto da manhã a pastora Ageu cantou, eu aqui não vou cantar, né? Mas você conhece essa música: Deus não desiste de você. Deus não desiste da minha vida. Por mais que eu acho que esteja difícil, muitas vezes está, Ele é comigo. Salmo 23, versículo 4 diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque Tu estás comigo. A Tua vara e o Teu cajado me consolam. Na história de José do Egito, quer seja na prisão, quer seja onde ele estava no alto posto, a palavra ali do Senhor era: e o Senhor era com José. José passou muito aperto quando os irmãos o jogaram naquela cisterna, quando os irmãos o venderam para mercadores, quando ele foi para a casa do Potifar e ele foi acusado de assédio, ele foi para a prisão, mas o Senhor era com José. Olha aqui, as dificuldades do caminho não podem ser empecilho para o fim da sua jornada. A última palavra do Senhor: o que você está fazendo aí, Elias? Sai daí. Eu tenho uma obra para você, eu vou caminhar contigo. Nós podemos ver isso nos discípulos lá no caminho de Emaús. Achava que estava sozinho, achava que a história tinha terminado, que todas as coisas tinham terminado, eles estavam tristonhos, mas Jesus aparece no meio deles, Jesus anda com eles, Jesus parte o pão no meio com eles, e os olhos deles então abrem e eles percebem que era Jesus, o Mestre, que estava ali com eles. Nós não estamos sozinhos. Elias não estava sozinho. Deus foi ter com Elias, se manifestou a sua presença. Algumas coisas aconteceram, um vento muito forte aconteceu, as pedras caíram. A Bíblia diz: mas o Senhor não estava ali, mas foi o Senhor que provocou isso. Depois
fogo, saraiva, o Senhor não estava ali, mas foi o Senhor que provocou. Aí vem um sussurro, uma brisa, algo suave, e diz que o Senhor estava ali naquele contexto, e fala com Elias: Elias, o que você está fazendo aí? Com Jacó, Deus foi com ele, mesmo ele tendo saído, mesmo ele tendo ouvido outras vozes, mesmo tendo tudo isso, Deus lhe deu uma escada, uma visão de uma escada, anjos subiam e desciam. Ele falou: certamente o Senhor está nesse lugar, o Senhor prosperou a vida financeira dele, o Senhor lhe deu uma família, o Senhor o trouxe de volta. Em Peniel o Senhor confronta com ele, fala com ele, muda a vida dele deixa de se chamar Jacó e passa a ser Israel, e o Senhor restaura o relacionamento dele com o irmão Esaú, porque as dificuldades do caminho não podem ser empecilho para o fim da sua jornada. Com Jonas, Deus esteve com ele lá no porão daquele navio, quando jogou no mar, quando o peixe engoliu, o Senhor esteve com ele. As dificuldades do teu caminho e do meu não pode ser empecilho para o término, para a caminhada que nós temos. Que fazes aqui, Elias? Que fazes aqui? Quando confrontado, Elias tem algumas, não sei se a palavra desculpa é boa, mas algumas justificativas. Ele diz: olha, eu tenho sido zeloso. Olha, os filhos de Israel deixaram a tua aliança. Olha, eles derrubaram os altares. Olha, eles mataram os profetas à espada. Eu fiquei sozinho e tem gente querendo me matar. Era verdade. Mas pedras no caminho. Mas essas não podem determinar o final da sua jornada. E a palavra do Senhor é: volta. Sai da caverna e volta pelo mesmo caminho que você veio. A volta não é fácil, é bem verdade. Mas a volta é a maneira da restauração da vida. O filho pródigo foi assim. O filho pródigo, quando percebeu tudo isso, ele falou: eu vou voltar. Foi a volta que o transformou. Ele volta, e volta diferente. Foi assim com Jacó: eu vou voltar, eu vou restaurar. Volta. Foi assim com Elias: voltar para onde Deus tinha determinado. Elias, o que você está fazendo nessa caverna? Sai daí, sai daí. As dificuldades do caminho não pode determinar o final da sua jornada. Eu estou encerrando, quero orar com você, quero orar por mim e por você, mas quero orar junto. Quais são as dificuldades do teu caminho? Quais são os motivos pelos quais você está olhando e está dizendo: não vou dar conta, eu não vou seguir por aqui? Eu já tive momentos assim, de olhar e falar: não vou. Mas a palavra do Senhor sempre vem e diz: ande, caminhe, siga, persevere. As lutas sempre temos. Primeira dificuldade: sempre haverá oposição na minha vida e na sua vida. Segunda dificuldade: não podemos ouvir mais a voz do inimigo do que a de Deus. E ele fala, mas não podemos. E nós não estamos sozinhos. Queridos, talvez nessa noite você está com o seu olhar desta forma, achando que você está só, achando que as pedras são grandes, e de fato muitas vezes são. Mas eu quero dizer para você: temos um Deus acima de todas as coisas, maior do que todas as coisas, que sempre está olhando para mim, para você e perguntando: o que é que você está fazendo aqui? Volta. E nesta volta Ele acompanha, e nesta volta Ele é conosco. E quando então Elias volta, Deus providenciou Eliseu como companheiro de jornada. Quando Elias volta, além de Eliseu, Deus proporcionou uma caminhada com ele. E por último, Deus o levou. Volta. Eu não sei as lutas as quais você tem. Eu não sei quais são as pedras do teu caminho.
Eu não sei quais são as dificuldades que você olha e fala, vou entrar numa caverna, mas eu quero que você saiba de uma coisa. O Senhor tem outra palavra para você. O Senhor tem outra palavra para a minha vida, para a minha família, para os meus filhos, para todo o contexto. O Senhor tem uma palavra que diz, volta, porque eu te acompanho. A palavra, a promessa de Jesus, lá em Mateus, é: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Vamos orar juntos? Coloque diante do Senhor as suas dificuldades. Coloque diante do Senhor as pedras as quais estão aí. Coloque diante do Senhor os obstáculos, mas persevere, porque é isso que o Senhor tem chamado a mim e a você para fazer. Pai Santo, em nome de Jesus, estamos diante da Tua presença, ó Pai, diante com meus irmãos, ó Deus, e cada um de nós temos uma história, cada um de nós temos uma luta, cada um de nós temos caminhos difíceis a serem percorridos, mas todos nós temos o mesmo Deus que é o Senhor, que nos chama, que nos tira da caverna, que nos dá alimento, que sustenta a nossa vida, e assim nós podemos perseverar no Senhor. Que a graça do Senhor possa ser presente assim, ó Pai. Eu oro por mim e oro por cada um dos meus queridos que aqui estão. Eu oro por aquele que talvez não faça parte da IEV, mas que em algum momento vai estar acessando esse nosso canal e participando desta mensagem. Porque o Senhor é conhecedor de todas as coisas. Derrama da sua graça. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e o amor do Pai, as ricas e benditas consolações do Espírito Santo, possa continuar com cada um de nós que temos ouvido a Tua voz e temos seguido e perseverado nos Teus caminhos. Eu oro desta forma, crendo, e faço em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Queridos, que a noite sua seja de bênção. Deus te abençoe. Boa semana que está chegando. Fique na paz do Senhor. Um abraço.